queria começar aqui hoje com questões internacionais, né? Primeiro, de um ponto de vista mais geral, nós temos aí as iniciativas que estão sendo tomadas pelo imperialismo norte-americano, no sentido de levar adiante uma política extremamente agressiva no terreno militar, né? Nós tivemos aí, está em andamento, né? A crise até o momento vem escalando, né? A crise entre Estados Unidos e Rússia. Primeira coisa que nós devemos dizer sobre isso é que a crise parte de uma provocação cinicamente elaborada, né? Pelo governo norte-americano, o governo do presidente ultrademocrático e maravilhoso Biden. Os norte-americanos estão instigando o governo da Ucrânia a realizar uma agressão contra as duas repúblicas separatistas da região do Donetsk, né? Essas repúblicas, como todo mundo se recorda, foram criadas na época do golpe de Estado na Ucrânia, onde o governo norte-americano, do qual o atual presidente Biden era vice-presidente, e ele foi um dos articuladores daquela operação, né? Criou um movimento artificial com uma grande participação da extrema-direita nazista contra o governo eleito, né? Em nome da luta contra a corrupção, um tema que nós conhecemos muito bem. O governo foi derrubado, né? E a população russa, assustada com a ofensiva da extrema-direita nacionalista, né? A população de etnia russa, assustada com a ofensiva da extrema-direita, realizou um movimento separatista que foi apoiado pela Rússia naquele momento. A própria Rússia, por motivos estratégicos, né, ocupou a Crimeia, né, que sempre foi uma região estratégica de defesa dos russos naquela região, né. Evidentemente que se o imperialismo tivesse tomado os portos navais da Crimeia, isso daí seria uma ameaça muito direta à Rússia, que já está ameaçada por todos os lados, né? Os norte-americanos e a OTAN construíram uma rede de armamento e de mísseis, né, em toda a linha do leste europeu, particularmente na Polônia, que é a fronteira direta com a Rússia. Agora, durante o governo do Trump, essa situação se manteve congelada, né? O Trump procurou estabelecer melhores relações com Putin, mas agora que assumiu um governo, digamos assim, mais nitidamente alinhado com os interesses imperialistas gerais dos bancos, com os interesses militaristas do imperialismo norte-americano e estrangeiro, o governo instigou o governo norte-americano instigou o governo ucraniano para uma retomada das hostilidades contra as repúblicas separatistas. A função disso daí é muito clara. Criar uma provocação ou forçar os russos a ter uma intervenção militar na região, na defesa da população russa, e com isso daí criar uma situação de crise que pode levar, inclusive, a um enfrentamento militar de grande escala, né? Os russos falam em guerra mundial, etc. e tal. Logicamente que, em perspectiva, isso daí não é errado, né? Mas, no momento imediato, é evidente que as provocações do imperialismo norte-americano, do governo Biden, visam
a fazer com que os russos venham a retroceder. Sobre a base dessa situação e da alegação do governo norte-americano de que os russos intervieram na eleição presidencial norte-americana, o governo Biden lançou uma série de sanções contra a Rússia, né? A política de sanções, como a gente sabe, não é uma política que é dirigida contra o governo, é uma política criminosa, é uma política genocida, que é dirigida contra a população. O objetivo das sanções econômicas é criar uma situação desesperadora no interior da população para ver se a população se volta contra o governo, né? Venezuela, Irã e Cuba são países que estão aí sob as sanções norte-americanas. Em todos esses países o estrago é muito grande, o imperialismo é muito poderoso, né? Não se trata também apenas do imperialismo norte-americano, mas o imperialismo norte-americano, inclusive, o imperialismo norte-americano e o imperialismo em geral, o bloco imperialista de um ponto de vista geral, eles têm a capacidade de forçar outros países a aderir ao bloqueio, sob pena de sofrer também sanções econômicas importantes, né? É uma política tipicamente imperialista, é uma política de força, né? E é uma política que normalmente provoca um grande estrago no que diz respeito às condições de vida da população nesses países, né? Em alguns lugares provoca uma carência de remédios e outros insumos vitais, dependendo do país. É o caso, por exemplo, da Venezuela, que sofre muito com esse bloqueio. É o caso no Irã também. Isso daí provoca uma retração econômica, né, porque os países dependem do comércio internacional. Finalmente, nós sabemos que o mundo é um mundo... o mercado mundial é um mercado global, um mercado internacional, né, e que os países têm muita dificuldade de viver de forma autônoma, sem relações com outros países. Essas sanções levaram, né, a que o embaixador russo fosse expulso dos Estados Unidos, com o que o governo Putin reagiu com a expulsão de 10 diplomatas norte-americanos da Rússia. Quer dizer, nós temos visivelmente aí uma escalada nas hostilidades políticas que é da maior gravidade.